E na última semana, de 13 a 20, esteve aí atuando como prefeito de Mogi das Cruzes, na função de prefeito. E a primeira pergunta que a gente faz é qual a avaliação que o senhor faz desse período que o senhor ficou aí à frente da prefeitura, exercendo o cargo de prefeito, Juliano? Olha, Lindo, indubitavelmente é uma honra sentar na cadeira de prefeito, mas, sinceramente, talvez até por conta de ter tido um pai prefeito e talvez até pelo fato de nós estarmos na administração desde o dia 1º de janeiro, trabalhando junto com o prefeito Marcos Melo, para mim não foi grandes novidades. Nós já vínhamos participando de reuniões, de todos os desenvolvimentos dos programas, das políticas, traçando planos, estratégias em conjunto. Então, o fato simplesmente de assumir interinamente a cadeira de prefeito não foi grande surpresa para mim. Já vinha sendo, inclusive, planejado esse tipo de transição. E a prefeitura hoje, graças a Deus, ela, por mais difícil que seja a situação econômica que a gente vive, a prefeitura hoje é um barco em movimento. Ela tem um time muito bem configurado, não só de secretários, mas de diretores, coordenadores, chefes de divisão, enfim. A prefeitura é um corpo vivo hoje que, independentemente do seu mandatário, independentemente do seu prefeito, ela já sabe como tocar e como caminhar. Então nós só maestramos algumas atividades diferenciadas ao longo desse processo e encaminhamos algumas situações que o prefeito já havia me pedido, inclusive, para deixar encaminhado e solucionado, mas volto a repetir, a prefeitura hoje é uma administração muito bem fechadinha, muito bem zerada em termos de gestão. Então, independentemente do mandatário, ela, por ser um corpo vivo, ela já tem o seu caminho traçado. Nós sentamos lá durante uma semana e, volto a repetir, foi uma honra mesmo, acho. Afinal de contas, administrar uma cidade tão grande como é a cidade de Mogi das Cruzes, antiga, prestes a fazer 457 anos, por onde passaram aí grandes prefeitos da nossa cidade, grandes administradores, e ter lá o nosso nome, pessoalmente, foi uma honra. Doutor Mariano? Então, eu estava aqui ouvindo o Juliano com relação a isso que ele está colocando, é uma verdade, até por experiência própria do período que eu participei da administração municipal, os 5 anos que eu fiquei lá dentro, realmente a prefeitura, no caso da cidade de Mogi das Cruzes, ela tem um idioma próprio, ela consegue andar, até por conta das administrações que ela teve, passadas, que estão numa continuidade, ela tem uma linguagem própria, que ela consegue efetivamente andar pelos impulsos que o prefeito hoje, o prefeito que está com a posse da administração possa fazer. Ela tem uma linguagem própria, isso que o Juliano está falando realmente é verdade. Mas é uma experiência nova, né, Juliano? Você começou a vida como vereador, política, agora já está alçado ao cargo de prefeito, já está na história de Mogi como prefeito, né? Eu acho que você vai assumir outras vezes ainda, você vai ter oportunidade de outras vezes assumir. E é de se ressaltar realmente que isso que ele falou é verdade. O município hoje de Mogi das Cruzes tem um andar próprio. Juliano, hoje na ativa você tem ideia do número de funcionários que a prefeitura tem sob sua tutela? Funcionários diretos, próximo de 6.000. Mas se nós contabilizarmos aí os funcionários indiretos, que são as empresas ou as entidades são contratadas pela prefeitura para a execução de serviços diretos. Então, vou citar aí as organizações sociais que cuidam da área da saúde, vou citar as entidades mantenedoras de creche, vou citar as entidades de assistência social responsáveis pela execução de determinadas políticas públicas de recepção de crianças que acabam sendo separadas de suas famílias judicialmente, mulheres vítimas de violência,
idosos, enfim, a própria PAI. Nós temos hoje mais de 100 entidades de assistência social sem fins lucrativos, trabalhando diretamente para a Prefeitura e execução direta do orçamento público. Se nós somarmos todo esse contingente, que a gente pode chamar de administração indireta, nós temos aí próximo de 10 mil funcionários no todo. 10 mil funcionários? Somando a administração direta, né, que são os funcionários servidores públicos, sejam eles concursados ou seletistas, somando-se aos poucos comissionados que a Prefeitura hoje tem, e todo esse contingente de entidades que acaba executando de maneira direta o nosso orçamento. Juliano, durante o período que você também esteve à frente da Prefeitura, surgiu rumores com relação à privatização aí da Mogi Bertioga, popularmente conhecida como SP98. Você de pronto já foi buscar informações e se reuniu aí com responsáveis da agência de regulador de serviços, que é o senhor Giovanni Pink, e para tratar desse assunto. O que foi discutido nesse diálogo que o senhor teve com ele com relação a esses rumores da privatização da SP98, que é a Mogi Bertioga? Bom, duas coisas importantes. Esses rumores de privatização, o Dr. Marrano sabe muito bem que não é de hoje que se fala e se comenta, se conjectura sobre essa hipótese. Em segundo lugar, tem uma coisa que meu pai ele vem pouco para a Prefeitura. Aliás, ele veio acho que 2 vezes convidado pelo próprio prefeito Marcos Melo e uma a meu convite, até por conta de uma situação aí recente envolvendo a Ilha Marabá. Mas uma das coisas que ele conversa muito comigo é sobre posturas pessoais. Ou seja, o que nós, como pessoas públicas ou gestores públicos, devemos sempre estar atentos e não deixar a coisa passar. Não só na área da administração, como na área política. E uma coisa que ele sempre falou resolva as coisas na hora. Então, ficou sabendo de algum assunto que seja importante, não fica esperando passar o final de semana. Vai atrás da informação, porque as pessoas vão ficar comentando esse determinado assunto durante um longo período e aquela informação passa a ter uma desinformação. Então, de pronto, assim que a imprensa local passou a noticiar essa informação, por força até de uma notícia que o próprio governo do estado de São Paulo e a Artesp fizeram, eu liguei de pronto para o presidente da Artesp para entender o que estava sendo feito e por que Mogi das Cruzes, ou a Prefeitura de Mogi das Cruzes, não foi comunicada até para participar desses estudos. Então, só para esclarecer, para deixar as pessoas tranquilas nesse momento, eu de pronto entrei em contato com eles e a informação que me foi passada pelo próprio presidente é de que, ponto número 1, tratam-se de apenas estudos, não é nem projeto. Não estamos falando nem de projeto, desenhos geométricos, obras de arte dentro da rodovia, localização da praça de pedágio. Nós estamos falando de um estudo técnico hoje para diagnosticar a situação. Esses estudos eles visam analisar a parte financeira, parte econômica, a parte ambiental, a parte de engenharia, enfim. São estudos que vão fomentar esse assunto e vão estruturar um eventual projeto. Ponto na outra linha. Ponto número 2. Qualquer informação ou qualquer diagnóstico, qualquer necessidade que a cidade de Mogi das Cruzes, ou de Biritiba-Mirim, ou de Bertioga venham a ter, a Artesp se colocou à inteira disposição dessas prefeituras. Ponto número 3. No momento ideal, a própria Prefeitura de Mogi vai ser chamada a prestar determinadas informações e auxiliar a Artesp na construção desse projeto, já que a Prefeitura, e nós colocamos a Prefeitura à disposição nesse sentido,
que nós temos muita informação sobre diagnóstico técnico ambiental, sobre o diagnóstico da rodovia, sobre as necessidades dos nossos cidadãos lá de Biritibo-Sul, de Itaiaçupeba, sobre a dificuldade que nós temos, por exemplo, lá em Brás Cubas, em função desse trânsito de passagem aos finais de semana na nossa perimetral. Nós temos muita informação sobre isso. E a Artesp ratificou essa questão e deixou muito claro que a prefeitura seria chamada para integrar os estudos. E o ponto que me deixou mais tranquilo é que o presidente me garantiu que qualquer informação sobre esse assunto, se será ou não privatizado, quando que se iniciará os projetos, o próprio governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, entrará em contato com cada um dos prefeitos envolvidos. Então isso inclui a cidade de Mogi das Cruzes, um pedacinho lá de Biritiba-Mirim e a cidade de Bertioga. Doutor Marrano? Então, efetivamente, isso é um balão de ensaio, não existe. É um balão de ensaio. É um balão de ensaio, não existe nada de concreto. É uma coisa, isso são coisas comuns que acontecem na administração. Dá uma testada. Eventualmente alguém imagina alguma melhora, alguma situação nova para alguma coisa, e isso acaba tomando contornos que às vezes não é o tamanho que ele mereceria ter. Sim. Mas de qualquer forma, eu acho que você está confirmando que existem alguns estudos para que se pense numa solução para Mogi Bertioga. Eu me lembro, com relação a isso, eu me lembro que enquanto eu estava na prefeitura, no governo passado, houve uma conversa de que estava se projetando, estava se pensando numa estrada que ligaria Suzano ao litoral. E isto parecia que estava andando assim com uma rapidez, que isso ia virar uma realidade e, na verdade... É que isso era um projeto do prefeito de Suzano. Isso, exatamente. Do prefeito anterior. Era do prefeito anterior, ele chegou a vir comentar aqui na cidade, veio a pedir o apoio do então prefeito Marco Bertaioli para poder ver se a região se enganjava nessa situação, para tentar sensibilizar o governo do Estado. Mas são coisas que se conversam, às vezes nem vai para o papel. Mas uma coisa eu acho importante dizer, doutor. Eu deixei muito claro para o presidente da Artesp que a cidade de Mogi das Cruzes tem sim a necessidade e o interesse de que nós tenhamos melhorias efetivas dentro dessa rodovia SP-98, que é a ligação de Mogi com Bertioga. E deixei muito claro também a necessidade de nós termos um projeto de um contorno da cidade de Mogi das Cruzes, fazendo a ligação entre a Mogi Dutra e a Mogi Bertioga, sem que esse trânsito de passagem hoje acabe entrando dentro da nossa cidade. Hoje o que nós temos na perimetral aos finais de semana, nos feriados prolongados, é um trânsito significativo, né, com dificuldades de mobilidade, principalmente para as pessoas que saem da região sul de Brás Cubas, Jardim Santa Teresa, Jardim Esperança, Cruzeiro do Bosque, Planalto, e querem acessar a região central da cidade por conta da perimetral. Então nós precisamos trabalhar algum projeto nesse sentido, e eu fiz questão de deixar isso muito claro para o presidente. Agora, se a rodovia será ou não pedagiada, se a rodovia terá praça de pedágio localizada em Mogi das Cruzes, Biritiba-Mirim ou em Bertioga, se o projeto vai contemplar a duplicação, inclusive dentro da serra, como que será a compensação ambiental por um eventual licenciamento ambiental. Todas essas questões que eu acabei de falar, elas hoje são fumaça. Elas são ideias que estão sendo aventadas para um futuro projeto. Então não existe nada concreto ainda, e é importante a população saber e ficar tranquila de que a prefeitura está em cima desse assunto. Eu tenho absoluta certeza de que quando saírem as informações mais concretas e consolidadas, nós, como vencendo aí a pauta dessa nossa administração, nós vamos ser muito transparentes nessas informações. Esses esclarecimentos que o senhor traz para os nossos ouvintes, ele é bastante tranquilizador, Juliano, até porque quando se surgiu esses boatos da criação da praça de pedágio, também trouxeram-se aí notícia de que essa praça poderia ser instalada até mesmo antes dessas benfeitorias que tem necessidade a rodovia Mogi Bertioga. Então isso causa realmente aí um pânico, somente as pessoas que moram ali no entorno, como é que vai ser, como é que não vai ser, e se existe isso aí. Então as suas palavras já são bastante tranquilizadoras, no sentido de que não é nada mais que um estudo. O estudo pode acontecer em diversas áreas, em diversos momentos, mas que ainda demanda de
de um envolvimento muito maior, inclusive com a participação do município de Mogi das Cruzes. Sem dúvida. E olha, Arlindo, Mogi das Cruzes, Mogi tem uma peculiaridade. Poucas foram as cidades do estado que conseguiram barrar grandes empreendimentos e grandes corporações prejudiciais à sua respectiva cidade. Pouquíssimas dentro do estado de São Paulo, talvez do Brasil. Os interesses econômicos acabam na maioria das vezes sobrepondo os interesses da cidade. Aqui em Mogi das Cruzes, nós tivemos um exemplo de que a sociedade civil, em conjunto com a prefeitura municipal, na época o prefeito era meu pai, nós conseguimos barrar a instalação de aterro sanitário que seria extremamente prejudicial às indústrias ali da região do Taboão, aos produtores de flores ali da região do Taboão, enfim. Quando essa situação envolvendo a SP98, que é a Mogi Bertioga, vier realmente como um projeto mais consolidado, a prefeitura vai realmente convocar a sociedade civil para integrar esse projeto e, se for de interesse da cidade de Mogi das Cruzes, nós vamos apoiar, nós vamos ajudar. Agora, se não for de interesse, nós vamos vetar, sem dúvida nenhuma, e precisamos do apoio da população. Juliano, a título de, vamos falar de futuro, eventualmente, se em algum momento for viável, ou esse estudo virar projeto, em que situação seria viável para que Mogi, que esse projeto fosse avante? Quais seriam os benefícios que Mogi exigiria para que a cobrança de pedágio? Além da duplicação, quais seriam os outros fatores que poderiam favorecer essa praça de pedágio aqui na rodovia Mogi Bertioga? Bom, quando a gente fala de praça de pedágio, nós estamos falando de uma obra grande. E aí as implicações ambientais acabam sendo invariavelmente os responsáveis por restringir a localização dessas praças. Eu sempre trabalhei na área ambiental, então cheguei a licenciar bastante praças de pedágio dentro dos processos de concessão que o governo do estado fez ali na década de 2000. Nessa época eu trabalhava para algumas concessionárias de rodovias, então conheço bem o assunto. Mas questões importantes que eu acho que nós precisamos garantir dentro desse projeto de melhoria é a acessibilidade, a mobilidade dos moradores da região de Biritiba-Sul e Itaiaçupeba, que se utilizam da rodovia não apenas para passeio ou não apenas para acessar o nosso centro de Mogi das Cruzes, mas é a rodovia que eles utilizam para o trabalho do dia a dia deles, para o escoamento da produção rural e até para chegar nos seus determinados empregos aqui na cidade. Ponto número 1. Ponto número 2. Nós temos, além dessa questão de mobilidade individual de veículos, etc. nós temos várias linhas de ônibus que chegam dentro desses bairros. No caso de Biritiba-Sul, vai até Manuel Ferreira, Piedade, ou seja, vai longe. E precisamos garantir a chegada e o cumprimento do itinerário dos horários de ônibus. É o que não vem acontecendo hoje. E, conforme eu disse há pouco, fazer com que esse projeto traga uma melhoria no tocante à ligação entre essas duas rodovias hoje importantes, que é a Mogi Dutra com a Mogi Bertioga. A gente costuma chamar isso de contorno ou de Mogi das Cruzes ou da cidade onde isso é instalado. Foi feito, por exemplo, um contorno de Sorocaba, que liga Castelo Branco com a Raposo Tavares. Foi feito recentemente um contorno de Cotia ou de São Roque, se eu não me engano, que liga a Raposo Tavares com a Regis Bittencourt. São mini rodovias que acabam fazendo a interligação de duas rodovias maiores. Quer dizer, a gente vê a complexidade de um boato para a concretização. Então, às vezes, as notícias que chegam a nível da população, às vezes chega imediatamente, olha, existe e não é bem assim. As coisas têm outros fatores, principalmente de porte técnica, e é uma obra de grande complexidade. E é o fator ambiental, é um dos fatores que está aí para já evitar que isso aconteça da noite para o dia. Tu não vai fazer colocação? Então, eu também, do que está se colocando aqui é verdade, quer dizer, isso não é só pedagiar ou eventualmente duplicar a rodovia, isso implica numa série de outras situações
Que é até uma questão legal. Isso, de desapropriação, isso, faixa de domínio. Exatamente, não é uma coisa assim que isso vai sair, vou começar a fazer amanhã e acabou. Isso depende de um estudo muito sério, muito amplo, até com esses custos que o Juliano está levantando aí. Não é, qualquer mudança hoje vai implicar desapropriação, vai implicar custo, não é só o custo da obra, é o custo da preparação da obra. Então acho que isso ainda é uma coisa muito embrionária, como o Juliano colocou, é uma ideia apenas, está se falando em alguma coisa a nível de um futuro muito remoto. Acho que não é uma coisa que vai acontecer, pelo conhecimento que eu tenho, pelo pouco conhecimento que eu tenho, vai acontecer num curto espaço de tempo. Agora, o que precisa se começar a pensar efetivamente, Juliano, você colocou aí há pouco, é no início da Mogi Bertioga, nas épocas de feriado. Acho que o município tem que estar preocupado agora em tentar duplicar os acessos dos moradores do entorno do começo da Mogi Bertioga, porque em alguns momentos, em determinadas épocas, fica impossível para o morador do entorno se locomover da cidade para casa em virtude do trânsito que a estrada acaba recebendo nesses períodos. Juliano, você, nesse período que você ainda esteve aí à frente da prefeitura, você lançou aí o projeto Calçada Extensão do Lar, né? E esse projeto foi desenvolvido aí em parceria aí com a prefeitura e a Diretoria Regional de Ensino das Escolas Estaduais. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho aí o que vem a ser esse projeto. Como que nascem as coisas, e eu acho que por isso que é muito oportuno um programa que a Prefeitura lançou também recentemente, que a gente chama de Prata da Casa, que é incentivar os nossos servidores públicos a participar do planejamento da nossa administração. Então nós estamos fomentando e incentivando todos os funcionários da Prefeitura Municipal a trazer novas ideias, a nos informar, nós gestores, sobre como melhorar o determinado departamento, sobre como melhorar determinados processos de trabalho que são executados. E quem melhor vai saber sobre o teu ambiente de trabalho, sobre aquilo que ele desenvolve como trabalho, que não o próprio profissional, que não o próprio servidor. Então a gente vem incentivando esse tipo de trabalho e esse tipo de atuação direta do nosso servidor. E um dos nossos servidores, que é o nosso administrador regional Ferreira, lá de Brás Cubas, ele, dentro de um dos cursos dele de formação, ele apresentou um TCC nessa área, inspirado no trabalho que ele fazia na época que o Junge era prefeito, em que movimentavam as escolas municipais e estaduais para cuidar das calçadas do entorno. E aí ele escreveu esse projeto e falou: Juliano, agora que você é prefeito, vamos voltar com esse projeto. Eu até escrevi um TCC a respeito. E nós iniciamos lá no Isaac Grimber, depois passamos ali na Helena Najib, Urbano Najib. Na sexta-feira teve no Frei Timóteo. Hoje está tendo agora, inclusive, está tendo lá na Paulo de Oliveira Melo, ali na Casumo Sumizono, no Jardim Planalto. E qual que é o objetivo principal ainda? É trazer um pouco de cidadania para os nossos jovens hoje das escolas estaduais. Todo mundo critica muito, mas não tem educação, falta educação, precisa investir em educação. E você sabe bem que educação não é só feito dentro da escola. Educação é feito dentro de casas, nas nossas famílias. Educação é feito por projetos que acabam complementando o projeto escolar. Então, um dos pilares desse projeto é a educação, ou seja, criar um espírito de cidadania para o nosso jovem, para o nosso adolescente frequentador das escolas estaduais. O segundo ponto é fazer até com que esse jovem passe a valorizar um pouco o trabalho árduo que os nossos servidores públicos desenvolvem, fazendo raspagem de guia, capina, pintar guia, fazer roçada. São serviços que as pessoas acabam não valorizando. É igual colocar o lixo na porta de casa, né? Ninguém se dá conta de quanto é trabalhoso, por exemplo,
para as pessoas que vão pegar o lixo na frente da sua casa e levar para a nossa área de transbordo ou para aterro sanitário. Então, o segundo pilar é a valorização do nosso servidor público. O terceiro ponto, Arlindo, é utilizar de maior número de multiplicadores sobre a necessidade de nós termos uma limpeza mais adequada nas nossas ruas. Hoje a Prefeitura vem trabalhando através dos meios de comunicação, rádio, televisão, jornal, formas de conversar com o cidadão e explicar para o cidadão sobre a importância da gente manter a nossa cidade limpa. Mantendo a nossa cidade limpa, a gente economiza inclusive dinheiro, né, com gastos que a gente tem de contratação de mão de obra para limpar, roçar e etc. e tal. E os estudantes são responsáveis, durante a execução desse projeto, por bater de porta em porta, conversando com o vizinho, explicando sobre a necessidade dele cuidar da calçada dele, explicando sobre a necessidade dele comunicar à prefeitura e denunciar para a prefeitura caso ele veja algum caminhão, algum carro jogando lixo em local que não deve. Nós temos realmente uma participação mais direta também dos moradores do entorno. Em quarto ponto, criar uma valorização do espaço público, sejam das calçadas, da rua, mas principalmente da própria escola estadual. Então é uma parceria que a Prefeitura também faz com as escolas, com a diretoria das escolas estaduais, com a diretoria regional de ensino, hoje coordenada pela professora Rosânia Morrone, em que nós trazemos esse espírito de valorização do espaço público e principalmente de empoderamento do espaço público pelo cidadão, mostrando que aquilo pertence a ele, mostrando que aquilo não pertence à prefeitura ou ao governo do estado, pertence ao cidadão. Uhum. Eu tenho acompanhado isso aí. Eu acho que esse tipo de educação, de civilização, de uso dos meios que a população tem para resolver problemas é muito importante. Isso foi uma ideia do Ferreira, né? Foi uma ideia do Ferreira baseado no que ele fazia na época que meu pai estava na prefeitura. Então, parabéns. É uma ideia de um servidor público. Sim, o Ferreira é um servidor. Ele é administrador lá em Las Cubas, é uma pessoa que eu estimo muito, conheci dentro do departamento da prefeitura, é uma pessoa que eu respeito e gosto muito. Então, parabéns para o Ferreira. Se isso está andando por ideia que ele teve e por movimentação dele, parabéns para o Ferreira. E aí agora a gente está naquela fase, né, de ir melhorando o projeto a cada dia, até que a gente contamine, no bom sentido, contagie, no bom sentido, as demais administrações regionais. Juliano, em função desse projeto aí, circulou nas redes sociais uma foto sua pintando calçados, né? E aí também vem aí as questões das pessoas que ironizam esse fato e até fazem comparação. Como é que você vê esse tipo de coisa? Antes de você responder, Juliano, esse questionamento, eu me lembro que na última vez que você esteve aqui em nossos estúdios, nós estamos falando de ações de cidadania, você até nos colocou um fato que um dia você dirigiu a sua residência, me parece que você viu um homem de chapeuzinho fazendo uma limpeza e esse senhor era o seu pai. Não é isso mesmo? Eu me lembro, esse assunto que nós estamos abordando agora, me voltou a essa sua participação aqui, que você já tinha falado e surpreendido seu pai com um ato de cidadania, que é que todos nós devíamos estar invocando isso. Mas como é que você vê essas comparações, essas ironias que fazem aqui? É assim, tem muita gente que faz a limpeza das suas calçadas, vamos deixar claro. Vamos deixar claro que a maioria dos nossos mogianos cuida da frente da sua casa e às vezes cuida da frente da casa até do vizinho. E um desses mogianos é meu pai. Meu pai costuma fazer a limpeza, seja lá da frente do escritório, da frente da casa dele, às vezes ele faz do vizinho, o vizinho agradece ele, enfim, tem um senso de civilidade, de comunidade principalmente. Eu tenho absoluta certeza, porque eu já vi muitos mogianos fazem isso. E a ideia é nós contagiarmos os mogianos que ainda não o fazem. Em relação a esses negócios de Facebook, é aquela coisa, né, Arlindo? Hoje cada um fala o que quer, sem controle, sem conhecimento principalmente, mas eu encaro com muita naturalidade. Eu estava participando diretamente de uma atividade junto com as crianças, né? E, é legal você participar junto com
com os jovens, eles próprios já, pô, vamos pegar na brocha, fica brincando, ah, vamos pegar na brocha. E você acaba participando de uma atividade em conjunto. Assim como quando eu dava aula, eu mostrava para os alunos sobre como manejar um decibelímetro ou como manejar uma estação total de topografia, a mesma situação. Então eu encaro com muita naturalidade. Eu acho só que quando existe esse tipo de comparação com o prefeito de São Paulo, etc. Eu não me sinto nem lisonjeado, porque eu nem tenho noção do qual que é o objetivo que o prefeito João Dória vem fazendo as atividades e de execução do seu plano de governo. Nós temos aqui o nosso plano de governo da cidade de Mogi das Cruzes, construído com a população durante o período eleitoral, e estamos em execução desse plano. Né? Agora, se existe esse tipo de comparativo, eu não consigo nem avaliar se isso é bom ou se isso é ruim. O que eu digo com certeza é o seguinte: para aqueles críticos de plantão, a prefeitura está aberta, inclusive, para a participação dessas pessoas. Então nós temos um calendário de execução desse projeto, que é a calçada de extensão do celular. Então convido essas pessoas que participem junto com a gente e venham pegar na brocha junto com a gente. Então, é o custo do homem. Eu não vi essa foto, eu não sei do que vocês estão falando, mas está me parecendo que isso é a exposição do homem público. Você está fazendo alguma coisa, e ali ele faz, não porque ele tenha que fazer, ele faz como... aquilo ali, ele está participando. O objetivo, a função dele é mostrar que a prefeitura ou o poder público está enganjado com determinado programa, com determinada situação, e aí fica por conta de quem está vendo a melhor lição que você pode tirar do que você está fazendo. Mas é assim, né, mano? Nós fomos, sei lá, a gente recentemente teve um evento da nossa primeira-dama, a Karen Mello, em que nós inserimos um programa do Fundo Social dentro de algumas entidades de assistência social. Um deles foi a PAI, outro agora recentemente foi com as pessoas da melhor idade. E qual que é o objetivo desse programa? Informar e transformar alunos em pequenos chefes de cozinha mesmo. Então eles passam a cozinhar determinados pratos com uma certa complexidade e que eu, por exemplo, adoro comer, mas não consigo participar. Num determinado momento, a gente tem que colocar a mão na massa junto com as crianças, até para mostrar como que se faz. Ah, tá vendo? Ó, já está aparecendo o prefeito Dória. Aí num determinado momento você tem que se alimentar, você come, até para mostrar para as crianças que está gostoso. Ah, aí ó, já está aparecendo o prefeito Dória. Então, não dá para a gente se preocupar ou pautar a nossa administração com base nisso, Arlindo. Sinto muito, mas eu nem dou ouvidos para esse tipo de situação. Eu sou um absorvente natural de críticas e sugestões. Minha orelha tem tamanho de um orelhão de rua, porque a gente acha que tem que ouvir realmente as pessoas. Mas quando ela é construtiva, ela é sempre muito bem-vinda. Agora, quando é futrica, tem muita gente que se incomoda, fala: ah, nunca vi um vice-prefeito trabalhando assim, o cara está querendo sair candidato, mas eu trabalhei os 4 anos de Câmara Municipal 7 dias por semana também. Essa é a metodologia AB de trabalho. Eu trabalho 24 horas, 7 dias por semana. E meu pai pega no pé mesmo. Você chega cedo, domingo em casa, mas tá cedo, né? Por que não vai dar uma olhada aí na rua? É assim que funciona. O mandato de prefeito ou de vereador são apenas 4 anos de dedicação. E tem que ter dedicação total, full time. Se as pessoas acham que isso é ser candidato, lamento, mas é assim que a gente trabalha, todos os dias. Juliano, em entrevista aqui com o senhor Jundiabe, há cerca de 1 mês e meio, mais ou menos, nós fizemos o seguinte questionamento a ele: qual a avaliação que ele fazia naquela ocasião do mandato da Marcos Melo Juliano App. E ele deu a nota 7 para a administração Marcos Melo Juliano App e enfatizou que uma das características boas, positivas da administração é a comunicação
que vocês estão tendo com a sociedade, de ir de encontro à sociedade, expor os problemas e buscar dúvida. Então, essa fala do Sr. Jundiaí lá atrás, ela se reflete no que está acontecendo hoje. Algumas pessoas observam de maneira equivocada e postam fotos dessa maneira e exploram isso negativamente, quando nada mais é do que um trabalho árduo, que é o papel que tem que ser desenvolvido. Se não faz, ele vai ser criticado porque ele não aparece, ele não se expõe, ele não vai de encontro, não abre a possibilidade de ouvir a comunidade. Exemplo, vocês acabam de dizer que vocês abriram espaço para que os próprios funcionários, que estão ligados à administração, apresentem ideias, ajudem a administrar uma cidade. Nós estamos falando de uma cidade de mais de 700 km², quase 500 mil habitantes. Então, seria a ignorância de alguém entender que ela sozinha consegue solucionar todos os problemas, até porque ela não tem olhar para todos. E essa postura, ela vai de encontro ao que já foi dito aqui há mais de um mês atrás, né? Não pelo fato da ligação familiar que você tem com o seu pai, seu ex-prefeito, mas As pessoas precisam entender que a prefeitura não é do prefeito, do vice, do secretário. A prefeitura é nossa, da cidade de Mogi das Cruzes. Todo mundo tem direito de participar diretamente da administração, todo mundo tem direito de fazer críticas, sugestões, e todo mundo tem direito de trabalhar diretamente junto à prefeitura municipal, auxiliando a gente a fazer essa administração. E às vezes eu acho que a população não está muito acostumada com esse processo de transparência e busca de participação popular. Recentemente também a gente postou algumas fotos de uma reunião que nós fizemos num bairro da cidade, dentro desse programa que nós temos chamado Participa Mogi. E aí falou, os caras estão fazendo reunião ainda, estão fazendo campanha ainda? Não estão fazendo campanha. Estamos indo conversar com a população, estamos indo na fonte das informações, passar para a população alguns programas importantes que a prefeitura lançou, passar para a população informações importantes sobre a situação que a gente vive hoje, mas principalmente, Arlindo, pegar e coletar feedback, pegar e coletar informação da população. E é isso que é o principal objetivo. Eu acho que quando a gente fala de nova política, quando a gente fala de renovação, inovação, e fala-se muito disso hoje em dia, esse tipo de postura às vezes incomoda, às vezes talvez choque algumas pessoas. Mas é desse jeito que nós vamos trabalhar e vamos continuar trabalhando, porque é o caminho certo hoje. Na verdade, Juliana, talvez um dos fatores que cria essa situação desconfortante é porque, primeiro, que o nosso calendário eleitoral ele nos remete a ter eleições a cada 2 anos. Segundo, que por parte de, não estou falando da sua administração, mas alguns municípios, existe realmente essa questão eleitoral das pessoas. Então, como você falou, as pessoas não estão habituadas com essa nova maneira de administração, de ir direto à fonte para buscar informações. Não adianta especular, tem que ir local. Então, às vezes as pessoas ainda não estão familiarizadas que essa administração ela buscou uma nova metodologia de trabalhar 24 horas, 7 dias por semana. Eu vou ser muito claro, eu vou continuar indo, visitando as obras, eu faço muita visita junto aos nossos próprios públicos, escola, creche, posto de saúde, até para conferir como é que está o funcionamento. E invariavelmente vem uma informação importante, às vezes de um funcionário, às vezes de um paciente, às vezes de alguma pessoa que está tendo aquela prestação de serviço direto. Eu vou continuar fazendo isso aí e eu, no momento algum, me lancei candidato. Já tem um monte de candidatos sendo lançado aí e eu não me lancei em candidato. Então, eu não estou em campanha, estou em trabalho e esse é o jeito da gente trabalhar. São 8 horas e 58 minutos, nós estamos recebendo em nosso estúdio aqui a presença do vice-prefeito de Mogi das Cruzes, Juliano App. As pessoas que queiram participar podem enviar sua sugestão, crítica ou questionamento através do nosso WhatsApp, que é o 975410073. E já tem ali um questionamento ao senhor vice-prefeito, que vem do Celso é morador da cidade, aliás, do município de Jundiapeba. Tá desejando bom dia aí ao vice-prefeito. Gostaria de saber aí o que vão fazer para melhorar aí o transporte da cidade. Eu moro em Jundiapeba e na minha rua, quando chove, a via vira um barreiro, e quando o sol tem muita poeira.
praticamente Jundiapeba precisa de mais segurança. Então, acho que o questionamento dele é com relação a... Ele só não falou o nome da rua que ele mora, né? Vamos... Eu precisava saber exatamente o nome da rua, especificamente. O nome da rua, né? Bom, ele fala sobre três assuntos aí. Uma coisa é o transporte da cidade. O transporte da cidade, ele tem tido melhorias constantes. Nós não só lançamos um aplicativo que permite que o cidadão, através desse aplicativo chamado Citamob com 2 T's de tatu, qualquer um consegue baixar hoje no celular. Ele consegue saber exatamente onde está e quanto tempo vai demorar para o ônibus chegar naquele ponto. Ele é como se fosse o Waze, todo mundo hoje usa o Waze, né? Quem dirige principalmente usa o Waze para se locomover, para chegar nos seus destinos. Ele funciona como um Waze, mas para ônibus, né? Além disso daí, nós estamos com um plano agora, nos próximos dias, de começar a trazer um pouco mais de conectividade para os nossos ônibus. Então, estamos com um projeto para trazer a interligação de Wi-Fi para alguns dos nossos carros, alguns dos nossos ônibus. Além disso daí, este ano já entregamos mais de 20 ônibus novos. E dentro do nosso plano mais macro, vamos falar aí de questões de ordem maior, existe dentro do nosso plano de governo, e está dentro inclusive do plano de mobilidade que está para ser aprovado lá na Câmara Municipal, a criação de terminais de ônibus periféricos. Então são terminais, seja em Jundiapeba, Brás Cubas, alguns terminais periféricos permitiriam, por exemplo, a integração de ônibus dentro desses distritos. Hoje a gente consegue fazer essa integração só no terminal central e no terminal estudantes. Esses terminais periféricos viabilizariam ou facilitariam não só a integração, mas a melhoria também no cumprimento desses horários. Uma coisa que a gente tem que lembrar sempre é que a cidade de Mogi das Cruzes hoje vem crescendo de uma maneira muito rápida e isso tem uma implicação direta no seu viário. Quanto mais a cidade cresce, quanto mais a cidade se desenvolve, mais gente transita de carro. Isso é uma coisa que contamina as grandes cidades. São Paulo, Nova York e Tóquio, todas eles têm trânsito. Não estou dizendo que Mogi das Cruzes seja uma Tóquio ou uma São Paulo, mas à medida que as cidades vão crescendo, uma das coisas que acontece de ruim é o trânsito. Então, importantes corredores, como vem sendo a execução das obras da Avenida das Orquídeas, vão propiciar, por exemplo, para quem sai de Jundiapeba e quer vir ao centro, uma facilidade maior, porque nós vamos ter um corredor de ônibus lá. Em relação à parte da rua, aí Nito-Sona está a mesma coisa, precisava saber que trecho da Nito-Sona que seria. Eu vou pedir para que o ouvinte registre essa reclamação no nosso canal 156 ou através da ouvidoria. Várias ruas de Jundiapeba, isso também é importante que se diga, estão passando por pavimentação e urbanização, várias ruas. Embora em Jundiapeba parece que é um caso mais específico, tem uma questão de drenagem ali que não é... Independentemente da drenagem, essa execução da pavimentação está sendo feita desde o ano passado. Esse ano a gente deve concluir aí a maioria das ruas. Então precisaria depois que ele registrasse essa informação no 56, se ele quiser pode até passar esse protocolo para o nosso e-mail, que é o contato@julianoab.com.br, para a gente fazer esse acompanhamento. E em relação à segurança, o que existe hoje lá em Jundiapeba é um projeto importante de nós trazermos e fazermos com que aquela antiga base do policiamento rodoviário se transforme numa base de segurança pública, onde teríamos lá condições de abrigar não só a PM do 17º Batalhão, a Guarda Municipal e a Polícia Civil. E dentro desse processo nós estamos aguardando uma manifestação do DER permitindo a utilização dessa área lá. Doutor Marrero, quer fazer a contribuição? Essa base realmente virou uma situação estranha, né? Está lá desativada há bastante tempo, não tem... O nosso prefeito teve até no DR, já conversando isso, com o presidente do DR para pedir isso aí. Mas isso já vem de antes do governo agora, tá vindo, isso vem do governo anterior também, não do governo municipal, mas a situação tem se perpetuado já faz tempo.
com a desativação lá da polícia rodoviária, aquilo virou, já devia ter ligado alguma coisa, algum equipamento e está lá parado. E eu tenho um pouco de conhecimento do que o nosso ouvinte Celso fala lá, porque teve um projeto lá que o governo anterior que estava se mobilizando para poder conseguir asfaltamento e esgotamento lá em Jundiapeba, que deve ser esse projeto que está andando. Não é asfaltamento, é pavimentação. Pavimentação, desculpa, pavimentação, é isso aí. São exatamente 8h44, estamos recebendo aqui a presença do vice-prefeito Juliano App. A participação pode ser feita pelo nosso WhatsApp, que é o 975410073. Querendo visualizar, é só acessar a nossa página em www.estudioafm.com, clicar lá no ícone Estúdio ao vivo, é uma câmera, e você vai receber não somente o áudio, como também as imagens. Juliano, você defende um projeto piloto em Mogi para melhoria, o sistema de emissão de RGs aí, na edição do Bairro Feliz, né? Fez até aí uma reunião aí com o grupo Valid, né? Que é a empresa com a atuação internacional aí em tecnologia de informação e certificação digital. Você pode explicar para a gente aí o que seria isso? Lindo, isso daí começou, é um trabalho nosso do ano passado ainda. Nós vereador ainda, nós fomos convidados pelo delegado-geral do IRGD, Dr. Caetano, aí conhecer lá o sistema que o governo do estado tinha adquirido, chamado EIFES, que é um sistema de identificação de digitais, parecido com esse que a gente vê no filme, sabe? Você coloca lá digital e começa a rodar o sistema todo buscando digitais. E o Dr. Caetano, ciente do trabalho que nós vínhamos fazendo em relação à parte de segurança pública, pediu para que nós comparecêssemos lá no IRGD para entender a necessidade que o IRGD queria ter. Na época, o Dr. Caetano queria expandir a emissão de RGs, porque o objetivo era digitalizar o maior número de RGs possível dentro do estado de São Paulo. E aí ele queria colocar um posto de RG dentro do nosso PAC, assim como vinha acontecendo em outras cidades. Aí eu expliquei para ele, doutor, o nosso PAC da prefeitura fica muito próximo do Poupatempo, inclusive próximo da delegacia seccional, onde são emitidos RGs. Então não faz muito sentido. E eu sugeri à época, doutor Caetano, que nós iniciássemos um projeto piloto dentro da Rua Feliz, para ir passar a emitir RG de maneira periférica. Ou seja, o cidadão não teria mais que vir até a região central da cidade para emitir o seu RG. Esse projeto começou a ser construído, o Dr. Batalha veio colocar mais uma ideia dentro desse projeto, disponibilizou os funcionários que estão hoje lotados dentro da seccional, e durante este ano nós conseguimos, agora a Rua Feliz passou a se chamar Bairro Feliz, até por conta da integração de novos serviços, nós conseguimos implementar a emissão do primeiro RG para as crianças que ainda não são detentoras de RG, a emissão desses RGs a partir do primeiro Bairro Feliz, que foi lá no Parque Olímpico. Como que hoje isso funciona? As funcionárias da seccional, do IRGT, participam do nosso Bairro Feliz, juntamente com toda a estrutura que a prefeitura leva, faz o cadastramento mediante a entrega de uma certidão de nascimento e de foto, e na mesma semana, 5 dias depois, 3 dias depois, o RG é emitido e volta para a mesma escola onde foi realizado o Bairro Feliz. Então aí a criança recebe o RG nas mãos do professor. E a ideia, como nós conversamos com a Valid hoje é responsável pela emissão de todos os RGs do estado de São Paulo. Então, quem tirou a RG recentemente, segunda via, primeira via, quem fez essa emissão foi a Valid em conjunto com o IRGD. E a Valid tem todo um sistema informatizado, conforme funciona no Poupatempo. O RG sai na hora. A ideia é que nós fizéssemos um sistema parecido dentro das nossas escolas. Ou seja, dentro do programa Bairro Feliz, passássemos a ter um processo de emissão de RG digital, em que a pessoa não tem mais que colocar o dedo no carimbo preto. A pessoa coloca o dedo conforme a gente coloca no Poupatempo, digitalizando RGs. Esse é um processo de melhoria que a gente tem buscado junto a essa empresa Valid.
E como essa empresa Valid é uma empresa multinacional, brasileira, mas multinacional, tem sede nos Estados Unidos, sede no Brasil, sede num país da Europa, que agora eu não me recordo qual que era, e aproveitando esse know-how que eles têm, nós também sugerimos a eles a participar do nosso polo digital. A gente tem previsão de entregar e inaugurar o nosso polo digital agora no mês de setembro, e a ideia era que eles participassem do processo de identificação de entrada dentro do polo digital. Então eles passaram a estudar essa possibilidade de ser parceiros e talvez até mentores do nosso polo digital, e eu estou torcendo e estou trabalhando muito para que esse tipo de situação se concretize. Juliano, nós tivemos então alguma alteração, o que era Rua Feliz passou a ser Bairro Feliz, com a integração de alguns serviços sociais. Existe a possibilidade desse serviço ser ampliado a nível de ser, além do RG, ser entregue ou criada a possibilidade de entregar a emissão? Por exemplo, a emissão de carteira profissional... Isso já é feito. Já é feito? E a partir de agora, então, as pessoas que participam, ou onde é feito o Bairro Feliz, as pessoas já recebem o RG e a carteira... Carteira profissional de trabalho, tem consulta com título de eleitor, advogados, título de eleitor ainda não. Consulta com advogados da OAB, consegue contratar e ter informações sobre o Banco do Povo, sobre financiamento, consegue entregar currículo para o nosso programa Emprego Mogi, consegue emitir o cartão SIS de saúde, cartão SIM de transporte. São mais de 60 serviços prestados diretamente. Hoje, quando a edição do Bairro Feliz vai uma estrutura, ela fugiu só do caráter descontrativo, que é só levar aqueles brinquedos para entreter as pessoas, mas também agora foi somado esse caráter social que dá acesso a todos esses serviços. Sim, exatamente. Do Marrano? Eu queria aproveitar uma das coisas que o Juliano falou para esclarecer aos ouvintes que é uma coisa importante. Uma das participações primeiras que você teve com a gente aqui, Juliano, logo depois que vocês assumiram, foi, e que me saltou agora de lembrança, foi que uma das coisas que o município deveria investir, trabalhar, buscar, era a parte digital, a parte de informática dentro da administração. Queria que você passasse para o nosso ouvinte, para o ouvinte da Estúdio A, Juliano, o que exatamente é o polo digital, para que as pessoas tenham uma ideia bem precisa do que é que vai acontecer. Bom, as pessoas que são um pouco mais velhas, talvez não tão velhas assim, vão se lembrar que o Jorge criou lá em César de Souza, ali na Avenida João 23, onde tem uma empresa de telemarketing, Activity, criou um polo, uma incubadora, aliás, uma incubadora tecnológica. O que era essa incubadora na época? Ela visava integrar atividades das universidades, dos alunos das universidades, junto com o SEBRAE, junto com o Banco do Brasil, junto com o CIETEC, junto com o CIESP, junto com as empresas, de maneira a fazer com que os alunos das universidades gerassem projetos de tecnologia para as empresas e indústrias aqui da cidade de Mogi das Cruzes. Essa incubadora ela funcionou muito bem durante muito tempo, inclusive projetos importantes foram criados dentro dessa incubadora. Tem um projeto, por exemplo, de monitoramento de redes de alta tensão, tem um projeto muito legal de balanças de alta precisão, saiu de lá um projeto de esses aviãozinhos, né, que a gente chama de VANT, esses aviãozinhos controlados remotamente, saiu também um projeto de lá, saiu um projeto de simulador de direção, foi inclusive vendido recentemente para Fiat, ou seja, saíram projetos bem significativos dessa incubadora. E essa incubadora, que é a ideia hoje de transformar dentro do contexto digital, num polo digital. Então essa incubadora ela deixará de produzir apenas e tão somente tecnologia para as indústrias voltadas para a área de automação e passará a continuar desenvolvendo tecnologia, mas na área digital. Só que é importante também dizer que o objetivo desse polo digital não é só desenvolver sites de internet ou aplicativos, é
promover o que a gente chama hoje de cultura startup. Cultura startup é a cultura de novos empreendedores, ou seja, pequenas empresas gerando novos negócios baseados em problemas cotidianos que nós temos. Então, um problema cotidiano que você tem às vezes em casa. Eu precisava, com uma certa antecedência, porque demora muito descongelar, por exemplo, descongelar a carne no micro-ondas, eu precisava de algum sistema que ligasse o micro-ondas automaticamente. Então ele vai lá e cria-se um aplicativo para esse problema específico que você tem em casa, né? Isso a gente chama de internet das coisas, IoT. Então o objetivo nosso do Polo Digital é desencadear uma cultura empreendedora dentro da cidade, baseado nessa metodologia de empreendedores que a gente tem hoje, que chama-se startup. Pode ser tanto no meio digital, desenvolvendo aplicativos, tecnologias na área digital, como também não. Existe hoje aqui na cidade uma empresa, uma startup chamada Mania de Passar. Não tem nada digital nela. Ele simplesmente pegou um problema do cotidiano, da atualidade que nós temos, que é passar roupa, e criou uma franquia para passar roupa. É uma franquia popular. Eu não vou me lembrar dos valores, mas hoje uma dona de casa que queira empreender, ela vai lá e adquire essa franquia, compra todo o know-how e a metodologia de trabalho e passa a passar roupa, profissionalmente falando. Isso que é a tal da cultura startup, e é isso que a gente quer desenvolver dentro do Polo Digital. Deixa eu aproveitar, Juliano, você ainda na função de prefeito de Mogi das Cruzes, no período de 13 a 20, rendeu muita polêmica aí também uma informação de que pretendia se mudar aí a sede da Polícia Ambiental para a Ilha Marabá. E aí você recebeu ambientalista, também tem mais que o seu pai esteve fazendo uma visita, e eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse tema. Então, por isso que meu pai fala que a gente não pode deixar as coisas rolarem, tem que resolver as coisas na hora. Essa daí é uma das fofocas que acabou permeando a cidade ao longo de uma semana, e eu resolvi chamar tanto meu pai, que construiu a Ilha Marabá na época junto com a sociedade civil, e chamar alguns ambientalistas para explicar que a prefeitura em momento algum, e o prefeito em momento algum, anunciou que a Polícia Ambiental iria para a Ilha Marabá. Nós aventamos a possibilidade à época de colocar a polícia lá na Ilha Marabá pelo simples fato de que a polícia faz a apreensão de muitos animais, e essa apreensão de animais, às vezes os animais estão ruins de saúde, não conseguem, por exemplo, ser soltos na natureza automaticamente. E a ideia de fazer na Ilha Marabá é que nós aventamos até a possibilidade de equipar a Ilha Marabá, junto com a Polícia Ambiental, um CETAS, que é um centro de triagem e tratamento de animais silvestres. E, poxa, a gente está ali, né, do lado do Rio Tietê, numa área florestada, talvez fosse uma ideia interessante. Mas isso foi só aventado, em momento algum foi definido de que a Polícia Ambiental iria para lá. Pelo contrário, nós passamos para a Polícia Ambiental algumas áreas, e a Polícia Ambiental queria definir qual área que logisticamente ficaria melhor, teria infraestrutura mais adequada para ela se instalar e assim por diante. Uma dessas áreas foi a Ilha Marabá, outra foi o Parque Leão Pfeffer, outras áreas da prefeitura foram pré-disponibilizadas para um estudo entre a Polícia Ambiental e a prefeitura. No caso específico da Ilha Marabá, a ideia era atrelá-lo a um CETAS, mas não será, a Polícia Ambiental já descartou aquele local, e a própria prefeitura só mandaria a polícia para lá, ou só pediria para a polícia ir para lá, caso nós equipássemos com outro equipamento. Hoje a Polícia Ambiental está instalada em que localidade? Hoje ela está instalada ali no Socorro, onde será abrigado o novo SESC. Essa semana que a gente começa agora, o Conselho do SESC vai definir
e vai bater o martelo em relação aos investimentos na nossa cidade.